Ocupo a tribuna agora, nesse exato momento, para falar de um episódio muito triste, muito trágico que aconteceu lá em Natal, capital do nosso estado, a semana passada. E em virtude desse episódio, essa tragédia, esse infortúnio, é que no sábado, exatamente agora, nesse último dia 7 de outubro, levei o meu abraço de solidariedade às 90 famílias do assentamento 8 de março, localizado lá no bairro Planalto, na capital do meu estado, Rio Grande do Norte, que estão desabrigadas após um incêndio de grandes proporções atingir suas moradias. Essa tragédia comoveu a todos nós, potiguares, né? E, ao mesmo tempo, fez o infortúnio de alguns motivar a caridade, a compaixão e a ajuda mútua de outros. O acampamento, o assentamento 8 de março, localizado lá no bairro do Planalto, abrigava, para se ter uma ideia, cerca de 250 famílias, que aguarda há mais de 5 anos a liberação das unidades habitacionais do condomínio Village da Prata, que é um empreendimento popular pertencente ao Minha Casa Minha Vida. Conheço bem o assentamento 8 de março, porque desde o início, senador Lindenberg, da ocupação, coordenada lá pelo o MLB, que tenho participado dessa luta pelo direito à moradia. Pois bem, ocorre que, repito, são 250 famílias que aguardam há 5 anos a liberação das unidades habitacionais do condomínio Village da Prata. Enquanto isso, os entraves burocráticos não permitiram, até o presente momento, que 448 famílias possam apropriar-se de um direito que já lhes foi concedido. Mais do que isso, que estas famílias que vivem em moradias precárias realizem o sonho da casa própria. O empreendimento, repito, já está concluído, e aí fica exatamente a seguinte pergunta: o que é que falta, meu Deus, para que essas pessoas possam finalmente ter a garantia da cidadania e de uma moradia digna? Hoje mesmo, conforme assumi o compromisso com a coordenação do MLB com as famílias desabrigadas, quando lá estive no dia sábado passado agora, lá no bairro do Planalto, no acampamento 8 de março, havia assumido o compromisso com eles que assim que chegasse em Brasília, nesta segunda-feira, iria bater às portas do Ministério das Cidades e cobrar ao ministro das Cidades, o ministro Bruno Araújo, que seja dada toda a agilidade à conclusão definitiva do empreendimento e que as famílias cadastradas sejam finalmente contempladas. Ao mesmo tempo, fiz também contato hoje com o superintendente da Caixa Econômica, lá no meu estado, o senhor Carlos Araújo, solicitando exatamente informações sobre o andamento do contrato que viabilizou o condomínio Village da Prata, que é o condomínio destinado a exatamente abrigar essas mais de 400 famílias que fazem parte do assentamento 8 de março. Pois bem, senador Lindenberg, que foi que o superintendente da Caixa me colocou? Simplesmente o seguinte, que dos 8 empreendimentos que formam o Village da Prata, 6 estão com quase 100% concluídos, faltando somente pequenos detalhes. Então, vou aqui repetir. O superintendente da Caixa Econômica nos informa que dos 8 empreendimentos, 6 estão praticamente prontos, concluídos, faltando pequenos detalhes. Segundo o superintendente, tem ainda algumas demandas pendentes que não dizem respeito à Caixa Econômica, mas dizem respeito à Prefeitura, como, por exemplo, a pavimentação, que dá acesso lá
a moradia, bem como também agilizar a conclusão de todo o processo de cadastramento. Então, diante disso, nós, em ofício ao Ministério das Cidades, o que é que nós estamos pedindo? Nós estamos solicitando que, em nome da dignidade dessas famílias, em nome do sofrimento dessas famílias, são mais de 90 famílias que perderam tudo. Estão, inclusive, nesse exato momento, em situações extremamente precárias, abrigadas na escola, etc. e tal. Então, em nome, repito, da dignidade dessas famílias, do sofrimento que elas passaram, é que nós estamos fazendo um apelo ao ministro das Cidades, que consideramos extremamente razoável, já que os empreendimentos 6 estão concluídos, então que ele autorize a Caixa Econômica a liberar o empreendimento para que as famílias que foram vítimas dessa tragédia lá do incêndio possam finalmente realizar o sonho que eles acalentam há décadas. Só de acampamento são 5 anos, para que eles possam realizar o sonho e finalmente tomar posse daquilo que lhe é de direito, que é ter a sua casinha própria, o seu apartamento. Eu espero, senador Lindenberg, que esse apelo nosso seja, enfim, acatado pelo ministro Bruno Araújo. Vossa Excelência, que já foi, inclusive, prefeito, acho que Vossa Excelência considera que é bastante razoável, que mesmo que pese ainda a pavimentação não ter sido concluída, mas considerando essas circunstâncias, essa situação de excepcionalidade, que são essas famílias nesse momento, enfim, nessa situação extremamente precária, que é abrigadas lá na escola, que, enfim, possa, inclusive, a própria Caixa Econômica, o Ministério das Cidades, chamar a Prefeitura e essas instituições tomarem de forma conjunta todas as providências, repito, para que esta obra seja entregue o mais rápido possível às famílias que precisam, porque mais do que nunca, elas precisam de um teto digno para abrigar suas famílias. Por fim, senhor presidente, quero aqui ainda dizer que, quando da visita ao acampamento, lá 8 de março, nesse último sábado, também estive com o coordenador estadual do Movimento de Luta nos bairros Vilas e Favelas, o MLB, o companheiro Marcos Antônio, e pude testemunhar a esperança nos rostos de cada pai, jovem, pessoas que poderiam estar desoladas pela tragédia pela qual acabaram de passar. Mas Marcos, inclusive, lembrava da nossa luta, da luta do nosso partido, da luta dos nossos governos Lula e Dilma, pelo direito à moradia. Luta essa, senador Lindenberg, que resultou, inclusive, numa conquista muito importante, que foi exatamente o nascimento do Minha Casa Minha Vida. Seguramente um dos maiores programas de inclusão social na área de habitação já implementado no país. Quero aqui dizer que nós não perderemos a esperança e a capacidade de luta jamais, mas queremos dizer também que o programa Minha Casa Minha Vida, do qual estamos aqui falando, tem sido um dos mais atingidos pelo governo ilegítimo do senhor Michel Temer. Até 2016, 3,3 milhões de unidades habitacionais no programa haviam sido entregues à população e mais de 4,5 milhões haviam sido contratadas. Mais de 12 milhões de pessoas haviam sido beneficiadas. Entre 2010 e 2016, só para se ter uma ideia, foram entregues mais de 1.200 casas por dia. A meta de entregar mais 2 milhões de moradias até 2018 do governo da presidenta Dilma foi simplesmente para a lata do lixo, abandonada por esse governo ilegítimo que está aí, diante dessa política de austeridade, de emenda 95, que tirou os pobres do orçamento, tirou inclusive dos pobres o direito à casa própria, à moradia digna. Por quê? Porque o governo simplesmente desidratou por completo, o governo Temer, os
recursos destinados para o Minha Casa Minha Vida. Para se ter uma ideia, na contramão dos investimentos dos governos Lula e Dilma em programas sociais, Temer vem promovendo cortes profundos na área social e agora pretende zerar os recursos para habitação popular. Em 2017, só para se ter uma ideia, apenas 9% dos valores previstos destinados ao programa Minha Casa Minha Vida, e a expectativa para 2018 é zerar o repasse de recursos, segundo o projeto de lei orçamentária anual, o PELO 2018, enviado pelo governo exatamente à Câmara. Então, vou repetir agora em 2017, do que estava previsto por Minha Casa Minha Vida, foi executado apenas 9%. E para 2018, simplesmente zero de recursos destinados ao programa. Ou seja, de forma escandalosa, o governo Temer promove cortes orçamentários sobre programas que auxiliam na geração de empregos, na melhoria da economia e da qualidade de vida do cidadão, revelando assim a faceta mais cruel da sua política econômica de arroxo. É descaso atrás de descaso, é retrocesso atrás de retrocesso. Mas quero terminar dizendo aos companheiros e companheiras do MLB lá de Natal e de todo o Rio Grande do Norte, que nós não desistiremos. Nós continuaremos cada vez mais nas ruas e nesse parlamento, lutando contra essas políticas criminosas desse governo ilegítimo, que retirou o piso mínimo da educação, da saúde, que está matando o Minha Casa Minha Vida. Mas, repito, nada nos fará desanimar da luta, muito pelo contrário. Por fim, as famílias lá do 8 de março, mais uma vez o meu abraço afetuoso de solidariedade. Mais uma vez quero dizer a vocês que, conforme assumi o compromisso, estou aqui na tribuna do Senado, fazendo aqui o registro, ao mesmo tempo em que já encaminhei o ofício ao ministro das cidades, fazendo o apelo para que, repito, em nome do respeito, em nome da dignidade dessas famílias que estão desabrigadas em função da tragédia que se abateu sobre eles nessa última semana, pelo amor de Deus, deixem os entraves burocráticos de lado e governo federal, Prefeitura de Natal, Caixa Econômica se unam para que a liberação seja dada, o ministro das cidades autorize e os 6 empreendimentos que já estão prontos sejam destinados imediatamente às famílias que estão, nesse momento, nessa situação de muito sofrimento. É esse o nosso apelo, é essa a nossa cobrança ao Ministério das Cidades.